Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Mais um encontro de catequese, de perguntas e respostas do catecismo. Hoje falando sobre a redenção. O que fez Jesus Cristo para nos salvar? Jesus Cristo, para nos salvar, doou sua vida por amor, padecendo e morrendo pregado numa cruz. Jesus Cristo padeceu e morreu enquanto Deus ou enquanto homens? Jesus Cristo padeceu e morreu enquanto homem, porque enquanto Deus não podia padecer nem morrer. Como se chama o mistério da paixão e morte de Jesus Cristo? Chama-se mistério da redenção. Que fez do corpo de Jesus Cristo depois de sua morte? Depois da morte de Jesus Cristo, seu corpo foi sepultado. Quantos dias Jesus Cristo esteve morto? Jesus Cristo esteve morto 3 dias incompletos, a saber, parte da sexta-feira, todo o dia de sábado e parte do domingo. Que fez Jesus depois de 3 dias? Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou glorioso e triunfante, para nunca mais morrer. Quantos dias teve Jesus na terra depois da sua ressurreição? Depois da sua ressurreição, Jesus esteve na terra 40 dias. Depois de 40 dias, para onde foi Jesus? Depois de 40 dias, Jesus subiu aos céus. Onde está Jesus Cristo? Jesus Cristo, enquanto Deus, está em todo lugar. Enquanto homem, Deus está no céu, à direita de Deus, seu Pai, e no Santíssimo Sacramento do altar. Que maravilha! O mistério da redenção. Como está lá em 1 Colossenses, que nos diz assim: Ele nos resgatou do poder da morte. E vamos observar também aqui o que fala da Igreja Católica, dando continuidade ao mistério da redenção e a instituição da Igreja Católica, edificada por Jesus Cristo. O que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a reunião ou assembleia daqueles que professam a mesma fé e recebem os mesmos sacramentos e juntos formam o povo de Deus. Quem fundou a Igreja Católica? Quem fundou a Igreja foi Jesus Cristo. Quais são os legítimos pastores da Igreja? Os legítimos pastores da Igreja são o Papa e os bispos. O que se entende pela expressão Papa infalível? Entende-se que o Papa, juntamente com a Igreja, não erra, enquanto propõe uma verdade de fé. Para que Jesus Cristo instituiu a Igreja? Jesus Cristo instituiu a Igreja para ser sacramento de salvação, sinal e instrumento da comunhão com Deus e dos homens entre si. Como se entra na Igreja? Entra-se na Igreja pela fé e pelo batismo. Quais são os principais meios de salvação que temos na Igreja? Os principais meios de salvação que temos na Igreja são a fé, a graça,
a remissão dos pecados e a comunhão dos santos. Que maravilha! A instituição da igreja. Então, observamos aqui a redenção. Cristo padeceu por nossos pecados, morreu e nos salvou do pecado, da condenação e da morte. Instituiu a sua igreja, edificada por Cristo. E hoje, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, o esfriamento da igreja, visto afastamento do sacramento, devemos orar muito pelos sacerdotes, pelos bispos, porque só Ele que nos traz a Eucaristia, só Ele que nos traz o sacramento da penitência, só eles que nos traz o sacramento da unção dos enfermos. Sem sacerdote, sem bispo, não existe Eucaristia. A Igreja Católica vive de Eucaristia. Sem Eucaristia não existe Igreja Católica. Mas sem padre, sem bispo, não existe Eucaristia. Porque o padre impressiona Cristo. O padre é o próprio Cristo que celebra a Eucaristia. Então, os bispos são os sucessores dos apóstolos e os padres seus auxiliares. Então, oramos pelos sacerdotes, pela vocação sacerdotal, pelo nosso Papa, pelos bispos, pelos presbíteros, diáconos, porque sem padre não existe sacramento. Principalmente o sacramento da penitência, da Eucaristia e unção dos enfermos. Precisamos de sacerdote para que a igreja se mantenha firme e forte. Oramos por essa vocação. O primeiro sumo pontífice, sacerdote eterno, é Jesus Cristo. E aqui na terra, os filhos dos apóstolos dão continuidade a ensinar a verdade, pastorear. Que é a função do sacerdote e do bispo? Pastorear o rebanho, celebrar a Eucaristia e atender a confissão. Por isso oramos pela nossa igreja, para que podemos permanecer firmes na oração, buscando este caminho de salvação. O mistério da redenção e a instituição do sacramento da igreja para a nossa salvação. Devemos alimentar o nosso corpo com a palavra de Deus, a nossa mente, a nossa boca, guardando os mandamentos, vivendo o sacramento, colocando em prática a palavra de Deus. Que Jesus nos proteja, nos guarde e nos dê força para continuar nossa missão aqui na terra. Então, mais uma aula bem explicada, de perguntas e respostas, o que a igreja ensina. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a igreja ensina. Então, peço a cada um de vocês que vai assistir essa aula, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê seu joinha, espalhe essa verdade de fé. Tá bom? Obrigado, que Deus abençoe cada um de nós, nos proteja e nos guarde. Quer conhecer mais outros temas que eu já gravei sobre perguntas e respostas, sobre o sacerdócio? Digite André Martelo dos Hereges, se inscreva no canal e você receber todos os conteúdos que eu ainda vou gravar e o que eu já gravei que está no canal. Amém? Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Está visto e permanecer unido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.